Cumprimento irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes nesse dia, porque Deus tem nos abençoado. Ele tem nos dado um dia de graça, um dia de bênção. Amém. Na nossa vida, por isso nós louvamos a Deus. Aleluia. Estou feliz por estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Jonas, capítulo número 2. Aleluia. Jonas, capítulo número 2. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Amém? Só até aqui, só. Glória a Deus. Amém? Até o versículo de número 3. Amém. Jonas 2, até o versículo de número 3. Santo Deus, amado Pai, Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse momento, Pai querido, que aqui estamos na Sua casa, Pai. Aqui já sentimos a Sua glória, Senhor, porque sabemos que o Senhor é presente aqui, Pai. Pai querido, fica conosco, Pai, que eu venho falar não de mim, mas sim do Teu Espírito Santo, Pai, pois eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Domingo passado eu saí da minha casa e falei: Senhor, fala comigo. Hoje eu irei à Tua casa, eu quero ouvir a Sua voz. Chegando aqui eu senti bastante forte a presença do Espírito Santo nesse lugar. E o Senhor começou a falar através do Teu servo, começou a falar comigo. Mas não era aquela palavra que eu queria ouvir aqui, mas era aquela palavra que Deus tinha para mim naquela noite. E eu saí daqui muito feliz, porque o Senhor falou comigo profundamente, obrou e falou muito ao meu coração. Meus irmãos, nós acabamos de ler a oração de um jovem, a oração de um homem, de um profeta, homem de Deus. Esse homem, Deus mandou ele levar uma palavra para o povo. Um povo esse que eles estavam em pecado, e Deus tinha misericórdia desse povo, e Deus mandou então que esse profeta, que esse moço fosse até ali para falar do amor de Deus, para falar aquilo que Deus queria que ele falasse para aquele povo. E aqui nós vemos que Jonas ele foi para outro lugar. Ele não deu ouvido, ele não obedeceu à voz do Senhor. E ele saiu então e pegou o barco, pegou o navio e foi para um lugar ao contrário, para onde Deus tinha mandado. Deus tinha mandado ele falar com aquele povo de Nínive, e ele então pegou o navio e foi para Tarsis, foi para outro lugar. E ali então nós vimos pela palavra de Deus, vocês podem conferir, pela palavra do Senhor, que então se levantou uma grande tempestade naquele lugar, naquele navio, e o povo começou então a perecer, começaram a jogar tudo que eles tinham na água, para que o navio não se afundasse. E Jonas ali, ele que conhecia o Deus poderoso, ele que conhecia o nosso Deus que nós servimos, ele então desceu para um lugar e foi dormir. Ele foi dormir, não se preocupou com aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E ali então nós vimos que
navio e começou a se afundar. E aquele povo que ali estava, que nada tinha, não deviam nada, começaram a perecer e começaram a jogar no mar aquilo que eles tinham, seus bens, seus pertences, para que o navio pudesse ficar leve e não se afundasse. E então um daqueles moços começaram a tirar a sorte para ver quem caía. E ali a sorte caiu em Jonas. E ele estava ali, e ele acordou, e a sorte caiu nele. E agora, o que fazer com esse moço? O que fazer com esse que ali que Deus tinha mandado ele pregar a palavra, Deus tinha mandado ele falar para o rei, Deus tinha mandado ele falar para uma população que estava se perdendo, Deus tinha mandado ele falar para uma população que o inimigo tinha escravizado, e ele estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, mas Deus tinha compaixão daquele povo, Deus sentia pena, Deus queria salvar aquele povo. Aleluia. E Deus escolheu ele, Deus escolheu esse profeta, Deus escolheu esse varão do Senhor para ir levar a palavra. Infelizmente ele não fez isso, ele partiu para um outro lugar. E agora nós vimos que aqueles moços, a sorte caiu nele, perguntaram para ele o que ele tinha, e ele falou. E ele falou, ele sabia porque estava acontecendo aquilo, porque aquele povo estava perecendo. Aquele povo estava perecendo por culpa dele. E aqui então ele foi jogado no mar. E veio um grande peixe e a engoliu. E agora ele começa a clamar ao Senhor no ventre desse peixe. Ele começa a clamar ao nosso Deus. Ele lembra, ele sabe o que Deus pode fazer. Agora quando ele está naquele momento de tribulação, agora quando ele se encontra no momento em que ele pode perder a sua vida, então agora ele começa a clamar ao Senhor. E o Senhor a ouve. E o Senhor escuta ele. Eles estão naquele lugar de tribulação, naquele lugar de tormenta, no lugar onde que ele jamais imaginava que poderia acontecer. E Deus ouviu ele naquele lugar. Aleluia. Meus irmãos, não basta o lugar onde que nós se encontramos, não basta o momento em que nós se encontramos, não importa as condições que nós se encontramos, mas no momento em que nós dobramos nosso joelho e começamos a falar com Deus, Ele nos ouve. Aleluia. Ele começa a nos escutar e Ele começa então a ter misericórdia das nossas vidas, assim como Ele teve misericórdia desse moço. Louvado seja Deus. E agora, o peixe vai vomitar ele na praia. Agora sim, ele vai fazer a vontade do Senhor. Agora ele vai levar a palavra de Deus para aquelas 120 almas que ali estavam, 120 mil almas que ali estavam, que precisavam ouvir a palavra do nosso Deus, que precisava de um arrependimento, precisava de alguém ali para falar o que Deus queria que eles fizessem. Então agora ele vai e ele começa então a falar do amor de Deus naquele povo. E ele começa a falar o que Deus queria que ele fizesse naquele lugar. Agora ele vai falar do amor de Deus. Agora ele vai lá. E aquele rei então, ele ouve o que o Senhor tem para falar. Aquele rei então, ele escuta o Senhor, ele dá ouvido à voz do Espírito Santo. E ele começa então a se dedicar, ele começa então a se empenhar para que aquele povo daquela cidade então ouvisse a voz do Senhor, para que aquele povo obedecesse a Deus. Então ele dá ordem àquele povo, para que aquele povo então comece a buscar a Deus e se arrependa dos seus pecados, para que o Senhor possa então ter misericórdia. Aleluia. Para que o nosso Deus venha ter misericórdia.
É necessário que nós se arrependemos do nosso pecado. É necessário que nós ponhamos os nossos joelhos na presença do Senhor e começamos a buscar a Ele. É necessário que nós damos ouvido à voz do Espírito Santo. É necessário que nós ouvimos a palavra dEle e que nós lemos a palavra, que buscamos a Ele e que damos ouvido àqueles que está clamando, que está falando, que muitas das vezes o Senhor usa o seu servo para falar conosco e nós não damos ouvido a voz do que o Senhor tem falado. Glória a Deus. Foi necessário que Jonas passasse pelo vale da morte, pelo vale da sombra da morte, para que ele fosse então falar do amor de Deus para aquele povo. Foi necessário então, porque ele não deu ouvido ao que Deus tinha falado. E agora ele vai. E ele fala do amor de Deus. Ele fala do amor de Deus e agora Deus fala. Deus dá ouvido. Deus escuta. E Deus começa então a abençoar aquele povo. E Jonas mais uma vez se revolta com o Senhor. E ele mais uma vez se revolta. Ele olha e fala: mas eu não vim aqui falar para esse povo, porque eu sei que o Senhor é Deus de maravilha. Porque eu sei aqui como diz a palavra do Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus de maravilha. Eu sei que o Senhor ia ter misericórdia dele. Eu sei que o Senhor é a voz daquilo que o Senhor fala. Se a pessoa se arrependeu, o Senhor retorna para trás. O Senhor não amaldiçoou. O Senhor não mata eles. Eu sei que o Senhor ia falar isso. Eu sei que o Senhor ia fazer isso. Glória a Deus. E Deus faz isso, meu irmão. Aleluia. E Deus faz isso conforme está escrito na sua palavra. Aleluia. Muitas das vezes alguém pode olhar para você e ver você numa situação difícil e eles não acreditam. Olha para você e fala: esse não tem mais jeito, esse não tem mais jeito. Mas aí Deus manda um profeta dele lá e falar para você, e você está ouvindo a voz do profeta, e então você começa a caminhar e Deus começa a te abençoar. Aleluia. E Deus começa a te encher do Espírito Glória a Santo. Deus. É assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. E agora Jonas quer morrer. Aleluia. Agora ele quer morrer. É mais fácil que o Senhor tire a minha vida agora. Mas o Senhor Deus é Deus de misericórdia. Aleluia. E agora ele sai, ele atravessa, ele chega num lugar. E ali ele deita no sol, lugar quente. E o Senhor então faz nascer ali uma árvore. E ali dá sombra para ele naquele lugar. Aleluia. Aquele pé de abobor. Tem isso. Dá sombra para ele. Aleluia. E ali ele fica, olhando para a cidade, querendo que Deus destrua aquela cidade. Veja a situação desse homem. Deus teve misericórdia dele, Deus tirou ele lá do ventre daquele peixe. Aleluia. E agora Deus faz ali crescer uma sombra naquele lugar onde ele estava. Glória a Deus. E ali, Deus então manda que um inseto vai lá e fere a sombra dele agora seca, morre aquela árvore. E ele começa então a lamentar de novo. E Deus olha para ele e fala: eu não teria misericórdia desse povo? Eu te mandei você levar a palavra. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus manda nós levar a palavra e nós corremos, nós fugimos da nossa responsabilidade. Porque o Senhor nos chamou. Ele nos chamou e nos tirou lá do lamaçal de pecado. Ele afirmou nossos pés numa rocha firme. Aleluia. E nós agora estamos muitas das vezes, e o Senhor quer somente que nós levamos a palavra e falamos a verdade. Glória a Só Deus. isso, só. Aleluia. Meus irmãos, muitas das vezes Deus tem falado comigo. Um certo dia, já
faz mais ou menos 15 anos que Deus vem falando comigo, que Ele iria me usar na sua obra. Ele iria me usar, Ele mandava os profetas falar comigo, eu vou te usar. Mas o que eu fazia? Eu fugia da presença do Senhor. Eu começava a me desviar. O pastor falava, José, traz a palavra hoje. Ou pastor, hoje não dá tempo. Está muito em cima da hora. Fala pelo menos uma semana antes para eu me preparar. Eu tinha que estar preparado. E eu comecei desse jeito. E eu comecei a fugir da presença do Senhor. E eu comecei a fugir da presença dEle. E Ele, como é grande a misericórdia, Ele começou a me dar oportunidade. Aleluia. Para que eu visse, buscasse estar na presença dEle e falar do amor dEle. Ele nos dá oportunidade. E eu fugindo, e Ele me buscando. Eu fugindo, e Ele falando, fala para esse meu servo que eu quero usar Ele. E eu fugindo, e Ele mandando os seus profetas falar. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós fugimos da presença do Senhor. Muitas das vezes nós não queremos responsabilidade. Nós falamos, Senhor, está bom aqui, o Senhor me deu um emprego, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu um carrinho para mim andar, ou eu tenho uma cama para eu dormir, está bom, Senhor. Meu salário dá para mim pagar as contas do mês, está bom, deixa eu aqui. Mas o Senhor olha e fala, mas tem alguém que necessita de ouvir a minha palavra. Tem aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Mas nós não falamos. E eu ficava escondido. E eu ficava desviando da presença do Espírito Santo. Aí quando chegou um dia, ele falou, você não vai não? Ah, mas você vai. Você vai. Aleluia. E eu estou aqui. Buscando a Deus. Não importa as condições. Não importa como nós estamos. Não importa como, o que importa é falar do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor falou, você não vai agora, mas você vai de um jeito. De qualquer jeito nós iremos falar. Domingo eu achei que o Senhor iria me falar, eu achei que a palavra de domingo, Ele falou que ia falar comigo, eu achei que ia ser uma palavra assim, falei que ia ser uma palavra muito boa. Eu falei, vai ser uma palavra assim, o Senhor vai falar que eu vou, sei lá, mas não foi isso que Ele falou. Aleluia, Pai. O que Ele falou, o que Ele vem falando, cuida-te. Não faça a minha obra de qualquer maneira. Não é para isso que eu te chamei. Não é para isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para fazer a obra dele com sinceridade. É para isso que Ele nos chama. E se nós fazermos de qualquer jeito, nós vamos pagar um preço. Nós vamos pagar um preço. Ele tem misericórdia de nós. Como Ele tem misericórdia da minha vida, como Ele tem misericórdia desse profeta, Ele tem misericórdia. Aleluia. Mas nós não vamos falar do amor do Senhor, não sei de que jeito, mas vamos falar. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, se você vir sair da sua casa para vir aqui buscar Deus, pode vir com sinceridade. Que você vai encontrar, porque aqui há o Espírito Santo de Deus. Sim, E cada dia glória a Deus. que eu saio da minha casa para buscar a sua palavra, que eu tenho que encontrar. Aleluia. Glória a Deus. E é isso, meu irmão. Vamos caminhar na presença do Senhor. Vamos buscar a Ele. Sim, Senhor. Haveria aqui Glória a Deus. 120 Glória a Jesus. mil almas. Verdade. E Deus Ele dá. Glória a Deus. E Deus usou esse profeta dele Espírito Santo. para ir ali Aleluia, Jesus. e falar do amor de Deus. Glória a Deus. E diz assim, Aleluia. a palavra do Senhor. Então perguntou Deus a Jonas, e
razoável é essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você viu Jonas agora? Ele falava para o Senhor: Senhor, o Senhor me tirou essa planta. Senhor, o Senhor me mudou de lugar, me tirou o meu emprego, me trouxe para esse lugar, para eu falar do teu amor, e agora, Senhor, eu estou passando necessidade. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é grande, e Ele sabe da nossa necessidade, de cada um. Ele conhece o nosso sentar, o nosso andar, o nosso pensar. E Deus é maravilhoso, meu irmão. Se Ele mandar você falar algo, fale. Se Ele mandar você pregar a palavra, pregue. Porque quando Ele manda pregar é porque tem alguém que está necessitado de ouvir a palavra do Senhor. Amém? É essa palavra que eu tinha nessa noite. Queria que os irmãos colocassem de pé. Estou um pouco resfriado. Não é gripe, é resfriado mesmo. Amém? E eu tenho me proposto na presença do Senhor. Buscado aí, Ele tem falado comigo. Ele tem falado. E eu estou para ouvir a palavra do Senhor cada dia. Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai. Pai querido, assim, Senhor, como o Senhor fez na vida desse povo, Pai. Senhor Deus, como o Senhor falou, Pai, para essa multidão de pessoas. E assim como o Senhor teve misericórdia, Pai, assim também, Pai, o Senhor usa, Pai, a minha vida, o Senhor usa a vida do teu servo, Pai, falar para esse povo que necessita de ouvir a sua palavra. Pai querido, capacita